Doutores, olá! Aqui é Ana Carolina Gaspar, a sua advogada especialista em direito médico. Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast Saúde Legal e a nossa convidada de hoje é a querida doutora Letícia Paiva, dermatologista. Obrigada pelo convite, primeiramente, Ana. É o primeiro podcast que eu participo, então para mim é Olha! uma honra. Obrigada pelo convite. E vamos começar então nossa conversar. entrevista descontraída, né, para vocês entenderem um pouquinho também como funciona o direito médico. Então, a Ana, ela é minha advogada, faz toda a assessoria nossa da nossa empresa, minha e do meu marido. E assim, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas como que mudou a minha experiência, né, com a questão jurídica, como que ficou tudo mais leve. Então, assim, só somou para mim, foi maravilhoso mesmo. Obrigada Olha, pelo eu convite. já começo essa introdução maravilhada. Obrigada pelos elogios. Nada. E para mim é que é um prazer poder advogar para a clínica de vocês. É muito bom poder proporcionar essa tranquilidade. Sim, com certeza. Mas, doutora, conta um pouquinho pra gente, pros nossos espectadores, como que foi a sua formação? Você é dermato, mas eu vi que você atua mais na área capilar também. Como é que você chegou nesse caminho? Como foi a decisão, a trajetória? Conta pra gente. Então, eu sou formada pela Santa Casa de Vitória, do Espírito Santo. Eu formei há quase 5 anos, né? Sou formada em medicina. E eu vim para São Paulo há aproximadamente 4 anos para poder me especializar em dermatologia. Então, eu fiz a especialização de dermatologia pela Associação Pele Saudável. Terminei tem 1 ano e eu atuo na área de injetáveis, também faço outros procedimentos, mas até pela demanda e por eu gostar muito, também adoro tricologia, eu acabei seguindo por essa área, que é uma área que eu tenho muito carinho, eu adoro. A dermatologia no geral, na verdade, eu gosto muito, né? Mas injetáveis e tricologia, que é a ciência que cuida dos cabelos, da haste capilar. Então, é uma área que eu sou apaixonada. E complementa muito com o trabalho do meu marido, né? Que faz transplante capilar, que é o Dr. Renan Brigante. Então, eu faço todo o cuidado pré-operatório, quando necessário, e todo o pós-operatório dos nossos pacientes, que agora são nossos pacientes, né? Ele opera, a gente vai tendo esse tratamento em conjunto, mas eu que faço os MMPs, os tratamentos, nesse pós-operatório, e acompanho toda essa experiência do paciente também. Que legal, doutora. E para quem é paciente é bacana, porque segue o tratamento com o casal, né? Do Exato. começo ao fim, vocês seguem a mesma linha, se conversam, Sim. discutem as técnicas. Então, é legal porque, assim, é o que eu falo, às vezes eu vejo o paciente no consultório, no pós-operatório, mas eu já conheço ele, porque eu já vi as fotos, eu acompanho o pós-operatório imediato, né, que é a primeira, segunda semana, a gente tem um grupo com a enfermeira e ela manda a foto desses pacientes no pós, então eu já conheço todos eles, eu já conheço até antes da cirurgia. Então, pós, e muitas vezes eu indico realmente o que a gente precisa fazer, qual que é o cuidado que aquele paciente precisa tomar, alguma medicação específica. Então, eu já conheço ele antes dele chegar no consultório nesse pós-operatório. E muitas vezes, assim, Renan, né, também participa disso, mas eu até tô mais dentro mesmo, porque como eu faço esse pós, eu vejo esse paciente por foto antes. Então, às vezes eles chegam lá, para eles muitas vezes é a primeira vez que me vê no pós-operatório, mas eu já conheço, então eu falo, nossa, você não sabe, mas assim, eu já te conheço já tem meses, né? Eu já te acompanho, vejo foto, indico tratamento, se precisa às vezes ajustar a medicação, sou eu que faço junto com a enfermeira. Então, assim, eu tenho gostado muito, eu gosto muito dessa experiência e ver o resultado, assim, também é maravilhoso, acompanhar todo o processo, né, de crescimento do pós-operatório. Então, eu tô amando, assim, é uma área que eu gosto muito. Ai, que legal. E eu tenho certeza que os pacientes adoram também ter esse contato mais próximo. Sim. E aproveitando que você mencionou que você fica bastante nessa parte do backstage também, né? Por mais que às vezes eles nem saibam. Eu já sei, mas a gente vai contar para os nossos espectadores agora também. Com certeza. Que você gosta muito de gestão, né? Que você organizou todos. Gente, ela organizou tudo bonitinho, os protocolos da clínica. Sim. E eu queria, né, conversar com você sobre isso, até porque a questão da gestão, de ter protocolos, casa muito com a nossa assessoria no direito médico, né? Que também é ter a gestão da documentação. Sim. Mas me conta um pouquinho mais, conta pra eles. Como que foi o início de estruturar a gestão? O que você agregou de tecnologia? O que você agregou de protocolos ou de treinamento de equipe? Conta um pouco pra gente. Então, na verdade, assim, o Renan, que é o meu marido, ele
ele gosta também bastante de gestão, mas ele sempre ficou mais até nessa parte, assim, de marketing. Então, lá na minha casa, por exemplo, tem um mini estúdio, que ele gosta mesmo, ele adora de ver o que tem de tecnologia, de coisas novas para poder a gente melhorar ainda mais a entrega dos nossos conteúdos. Então, a gente sabe que hoje você ser médico, bom ou não basta só você estar ali com o paciente, né? Claro, isso aí é o essencial, se tratar bem, dar um bom resultado para o paciente, um bom atendimento. Mas hoje, para você ter paciente, você já começa muito antes disso, né? Primeiro é a captação desse paciente. Então, nós nos formamos, né? Viramos médicos, mas a gente foi vendo a necessidade de entender de gestão, de marketing, de toda essa parte, né? Depois da formatura, depois de se formar. Que hoje em dia é muito diferente, na época dos nossos pais, nossos avós, né? Já mudou muito, tá tudo muito diferente. E a gente precisa se adaptar a essa realidade. Então, quando a gente começou a entrar nesse mundo do transplante capilar, da tricologia, da dermatologia, a gente foi vendo a necessidade de ajustar também a questão da gestão e entender a importância disso. Então, meu marido foi quem primeiro começou a assim, fazer o script, treinar a nossa secretária para falar como que ela iria atender. Então, no início, né, como toda empresa começa, você não começa com muitos funcionários. Então, você é uma eu presa, né? Eu presa. É você e quem dirá mais um funcionário. Então, no início, assim, a gente ajudava nos atendimentos, a gente ficava ali também no atendimento como secretária. Então... Faziam vários papéis, né, ao mesmo Exato, tempo. Exatamente. Então, assim, ele foi vendo a necessidade do script, fazendo vários cursos de gestão também e tudo mais, e ao mesmo tempo treinando a nossa secretária, a nossa assistente, porque nós somos muito perfeccionistas, assim, com o atendimento, com a experiência do paciente. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem um script de atendimento desde o momento que chega o primeiro lead, chega o paciente pela primeira vez para perguntar de valor, de consulta. Mas, claro que não é aquela coisa engessada, porque a gente está falando de pessoas. Então, saber mandar um áudio mais acolhedor, a forma como você fala, o tom da sua voz no áudio. Então, tudo isso a gente aprendeu e hoje a gente ensina. Por exemplo, hoje a gente tem uma equipe maior, a gente tem uma assistente comercial de vendas. E nós, de tanto estudarmos, a gente ensina ela como fazer a nossa venda. E ela fala, nossa, Letícia, eu aprendo muito com vocês, assim, e é o trabalho dela, mas a gente sempre tá mostrando como que a gente gosta e ela tá vendo uma forma diferente de fazer essa venda. Então, assim, a gestão, ela é muito importante, eu acho que o dono, ele tem que sempre estar olhando, né, participando disso, porque nada como o próprio empresário, né, fazendo essa gestão. E eu aprendi algo, tô falando bastante, né? Mas esse é o intuito da nossa conversa, é pra isso que a gente tá aqui. E eu, assim, eu descobri que é uma área que eu amo, eu adoro gestão, eu adoro ensinar as pessoas, eu adoro aperfeiçoar o sistema, aperfeiçoar a experiência do paciente. Então, assim, pra mim tá sendo incrível, tanto é que agora eu vou abrir uma empresa de gestão médica, de CRM, para a área da saúde no ano que vem. De tanto que eu gostei. E foi uma coisa que não era esperado, sabe? Eu gosto muito mesmo. Te surpreendeu. Me surpreendeu. É o que você falou. Quem é empresário tem que saber de tudo. Por mais que não faça tudo, né? No começo a gente faz tudo, depois começa a delegar. Mas tem que saber o que acontece dentro da empresa, tem que saber todos os processos. E é legal que você falou que até mesmo ensinam a gestora comercial, a pessoa do comercial, como fazer a venda de vocês. Porque assim a gente vê que é uma experiência do paciente personalizada. Não segue aquele script engessado que às vezes o pessoal compra da internet, fica aquela coisa meio... Falta humanidade mesmo, né, no atendimento. Isso não é legal. Exatamente. E a gente vai aprendendo, né? Sempre a gente está fazendo cursos novos, participando de eventos. Então, isso é muito importante também para a gente sempre estar aperfeiçoando. Não sou uma gestora formada, inclusive eu quero fazer um MBA de gestão, porque é algo que eu gosto, que eu descobri, assim, que eu sou virginiana, ascendente virgem, né? Então, assim, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de saber que tá tudo certo. Inclusive, tem hoje uma pessoa na nossa equipe que ela é só para poder verificar as conversas, a qualidade das conversas dos pacientes, que é a Laura. E mesmo assim, eu ainda sempre tô olhando. Então, assim, sempre que eu tenho, apesar que eu faço toda essa parte médica mesmo, de atender os pacientes do pós, eu também fico nesse controle de qualidade. Por mais que eu tento sempre sair desse operacional, né? Essa é a ideia, sair cada vez mais do operacional. Mas
também a gente tem que deixar pessoas boas, né? A gente sabe que é a nossa empresa, então tem que deixar sempre com pessoas confiáveis. Então, enquanto eu tô ainda naquela fase de conhecer, né, a pessoa que tá comigo, eu sempre vou olhando, eu olho, supervisionando, né? Até eu entregar de Corrigindo. vez. Ou trocar Ou mesmo trocar a funcionário. pessoa. Aí só o futuro, só o destino dirá. Exatamente. E é muito legal, porque essa parte, principalmente para quem gosta de conversar sobre isso, gestão em clínicas médicas, casa muito com a assessoria jurídica preventiva. Eu estava até conversando sobre isso com o Lúcio no primeiro episódio de podcast, que tem muita gente, muito médico, que pensa que advogado é só para resolver problema. Então, paciente me processou, vou chamar um advogado. Sim. E quem já contrata uma assessoria preventiva tá muito à frente, porque começa a implementar também os protocolos jurídicos, a gestão jurídica, dentro da gestão da clínica. Então, dentro dessa parte de captação, venda, pós-operatório, acompanhamento. E é isso que a gente tem feito bastante, né? E que eu acho que agrega muito na gestão. Então, primeiro, antes de eu falar mais, vou te perguntar. O que você acha, no que você acha que documentos médicos, os documentos que a gente tem feito lá para a clínica, como que eles ajudam na parte da gestão? O que você acha que melhora ou que previne? Qual que é a sua impressão sobre isso? Então, a primeira questão que eu acho que fez... Nossa, muitas coisas, sim, mudaram muito, na verdade. Muitas. Inclusive, tem uma que depois desse podcast a gente já vai conversar, que eu também acho que já dá pra gente colocar também no termo de consentimento. Só vamos. Mas uma coisa que, pra mim, fez muita diferença é a questão de remanejamento de data e cancelamento. Porque, assim, quando você... Primeiro que o fato de você ter uma assessoria jurídica já te dá muito mais segurança, até o paciente te respeita mais. É diferente de você falar, uma secretária mandar um contrato. É diferente. Quando você tem uma empresa jurídica, um advogado com você, o paciente ele fala, pô, eu tô falando com uma pessoa que entende, um especialista. Então, ele não vai ficar querendo chantagear com alguma coisa ou tentar ganhar proveito com alguma coisa. Às vezes até tenta, né, Ana? Mas aí ela já... Aí a gente conversa e faz essa mediação. Essa é a função também. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa pra mim foi essa questão do cancelamento e do remanejamento de data, porque muitos pacientes, às vezes, no nosso contrato antigo, antes da Ana assumir, né, como advogada na nossa empresa, não tinha nenhum termo específico, nada falando sobre o remanejamento de datas. E temos, inclusive, hoje, um paciente que está tentando remanejar pela 4ª vez, né? Então, assim, isso traz vários problemas, né? Porque desde a primeira vez que ele pagou, por exemplo, até hoje, a gente já teve vários reajustes de valor. Então, o paciente quer remanejar pela 4ª vez, aí a gente tem que mobilizar a equipe novamente, cancelar o centro cirúrgico. Data que o meu marido deixa de operar, porque ele está remanejando, o paciente está remanejando em cima da hora. Então, um potencial paciente poderia estar no lugar dele. Então, assim, são vários problemas que podem ser evitados, é o que você falou, né? Eu acho que a ideia é evitar o problema. E quando você já avisa para o paciente isso, olha, se você remanejar com tanto tempo não remanejar com esse mínimo tempo de antecedência, você vai pagar uma taxa ou vai descontar um valor. Se você não avisa isso antes e deixa para avisar depois, primeiro que é inviável de você descontar esse valor, né? E segundo que você evita, o paciente já vai marcar aquela data ciente que ele não vai poder ficar mudando muito a data. Então, acho que te dá muita segurança. E se ele quiser remanejar, a gente pode aplicar uma taxa, a gente pode, não ser tão prejudicado com essa mudança, sabe? E a mesma coisa com cancelamento. Então, pra mim, foi assim, o que eu mais vi de diferença mesmo, em relação à gestão, que a gente fala, né? Mas em relação à gestão de pessoas, assim, eu acho que fez muita diferença no sentido que, às vezes, tem um paciente que quer tentar conseguir alguma coisa, né? Enfim, pegar alguma partezinha ali que, às vezes, não ficou bem claro, algum gancho e tentar tirar um benefício. Então, o fato de você ter um advogado ali falando, olha, não, aqui nessa cláusula falar isso, pronto, não tem mais o que discutir. Então, acho que traz muita segurança quanto a essas questões, sabe? Entre várias outras, né? Feliz de saber que trago essa segurança. Muito. E aquele velho ditado, combinado não sai caro, Exatamente. Né? Então, quando tá tudo bem estabelecido em contrato, o paciente lê, ele concorda,
tá combinado. Exato. Quer alterar a data? Não tem problema. A gente tem os requisitos X, Y, Z. Tem multa? Não tem? É bem legal o que a gente fez, né, Lê, do nosso contrato sobre o reagendamento. Sim. Né, a título de exemplo aí para vocês, espectadores que estão assistindo, nós temos 2 modalidades. Se a pessoa cancelar com uma certa antecedência, não me lembro se eram 2 dias... Não, 2 dias São não. 2 meses, não? 20 dias, acho. Acho que eram 20 dias, alguma coisa assim. A gente, pela primeira vez, ainda consegue remanejar sem nenhum custo. Agora, para aquele paciente que pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, começa a reagendar por diversas vezes, isso gera ali uma taxa. Sim. Como se fosse uma multa de reajuste mesmo. Porque os valores do profissional vão reajustar, porque vai ter que cancelar centro cirúrgico, vai perder ali uma agenda que poderia estar preenchida, né? Exato. Uma data de agenda. Então, é muito legal porque o que é combinado não sai caro. Exatamente. E é o que você falou também. Quando o paciente pega uma pessoa que, por mais que seja bem treinada, né? Por vezes uma pessoa do comercial, uma pessoa como uma secretária, ela pode estar muito bem treinada para enviar aquele contrato, mas talvez ela não saiba sanar dúvidas jurídicas mesmo que o paciente tem. Exatamente. Recentemente, lá na clínica mesmo, até comentei com a doutora Letícia, a gente teve um caso de uma paciente que questionou, ela não era advogada, nem profissional do direito, e a paciente questionou, assim, com muita sabedoria, questões técnicas do contrato, como se era relação de consumo, se era relação pelo Código Civil, obrigação de e-mail, obrigação de resultado. Então, esse tipo de paciente é um paciente que, se for tratado pela secretária, não vai ter ali uma solução jurídica adequada. E, às vezes, vai conseguir ainda dar a volta, contornar aquela situação para obter o que ele quer, a vantagem que ele quer. Exatamente. E aí, quando a gente tem esse esclarecimento jurídico, tanto o próprio paciente fica com menos exigências que sejam desnecessárias, né? E também esclarece tudo, deixa tudo muito preto no branco. O paciente fica satisfeito porque tá tendo ali uma satisfação mesmo, né? Tá sendo dado uma satisfação para ele. Com certeza. E o médico também fica mais seguro que tá tudo certo, tá tudo combinado, né? Concordo. Eu acho assim, além de tudo, como eu falei, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, cada paciente é de um jeito. Às vezes, o paciente quer fazer uma alteração no contrato que eu realmente não sei se é possível. Se juridicamente a gente não vai ter nenhum problema futuro. Então, eu chego e falo com a Ana diretamente. Falo, Ana, olha, será que a gente consegue fazer isso? Então, você ter esse respaldo de saber até onde a gente pode ir sem nos prejudicar, né, como empresa. E também não deixar de perder a venda, né, não deixar de perder a cirurgia, é uma coisa muito importante, né? Então, e assim, outra questão que a gente estava conversando aqui, que você estava falando, realmente, quando a assistente, ela passa o contrato, além do, muitas vezes o paciente, ele já saber que ela não é advogada e tentar, às vezes, ou manipular realmente, tem muitos pacientes nossos que são advogados, então também tem que ter cuidado com isso, é da área do direito, né? Exato. Então, sabe que quem tá passando não é, se sabe que quem tá passando o contrato não é da área do direito, tenta enrolar, e nós, às vezes, como empresários, com receio de um processo, com algum medo de um prejuízo futuro, a gente acaba, às vezes, aceitando algo que a gente estava, muitas vezes, no nosso, assim, corretos, né? Que a gente não estaria errado de manter. Então, a gente ter essa assessoria de saber, olha, será que eu posso segurar mesmo assim? Eu posso me manter firme? Eu acho muito importante mesmo. Sim, a longo e como prazo. você falou, é saber os limites, né? Porque, de repente, existem mesmo cláusulas que a gente tem que discutir com o paciente. Então, se aquilo ele não concorda, a gente pode sim ser flexível e mudar e fazer uma alteração. Por exemplo, a questão de imagem, se o paciente não deseja veicular a imagem dele em rede social ou fazer ali captação de imagens e vídeos nas consultas, isso a gente pode conversar. Sim. Agora, tem outras coisas que a gente não é obrigado a ceder e o médico tem que entender isso. Não sejam manipulados, não sejam tão flexíveis com coisas que vocês não desejam ser flexíveis. Então, até, por exemplo, a taxa de cancelamento que a gente estava conversando. Você, médico, não é obrigado a tirar a taxa de cancelamento porque o paciente não concorda. Tudo bem, opera com o outro. Exatamente. Mas a questão nem é essa, sim. Não é... A assessoria não serve para criar uma barreira invisível entre você e o paciente, em que cada um fica de um lado. A ideia, né, é justamente acolher, mas de um jeito formalizado, de um jeito com provas, de um jeito documental. E de forma que ninguém perca de nenhuma Todo parte, mundo sai né? ganhando Exatamente. com isso. Porque, por exemplo, esse paciente que eu
falei aqui no podcast, como foi antes de você entrar e era outro Sim. contrato, a gente vai ter que estornar o valor todo. É um paciente que dividiu, por exemplo, a gente não vai poder nem descontar a taxa, tô dando um exemplo do cartão. Então, a gente, na verdade, sai no prejuízo. E é um paciente que já pagou quase um ano. A gente vai ter que devolver o dinheiro, como não tinha nenhuma cláusula sobre cancelamento, vai ter que cancelar, não tem retenção de nada, vai ter que devolver ainda sem descontar a taxa do cartão, porque a gente não tinha isso no contrato antigo. Então, assim, exatamente isso, é a prevenção de problemas. Eu acho que realmente combinado não sai caro. Se a gente já fala antes, já manda o termo antes, já orienta igual a gente está fazendo agora, né? Sim. Quando o paciente fecha agora presencialmente, ele já assina um termo. Quando ele fecha online, que às vezes a gente manda o link de pagamento antes, ele já recebe uma política de cancelamento, de reagendamento, tudo para que, se depois ele cancelar, a gente já não tem, ou remanejar, a gente não tenha esses problemas, exato. Porque ele poderia falar, olha, mas não me mandaram nada, na época que eu paguei ninguém falou, só falou depois no contrato. Então hoje a gente tem essa cláusula, né, esse documento que a gente envia antes para o paciente. E é muito legal que a gente tenha feito isso, né? Porque muito. Como você gosta de gestão, você sabe que a venda ela tem que ser rápida, né? Tem que acontecer num curto período de tempo. Exato. Então, muitas vezes não dá para o médico ficar esperando que o advogado entre em contrato, mande o contrato, aí até o paciente ler. Até ele assinar, ele já desistiu de fazer o pagamento de fechar a cirurgia, É né? isso que a gente conversou até, né? Eu falei, olha, a gente não Exatamente. pode... Nossos pacientes, a gente fecha muitas vezes na rápido. calor da emoção. A venda, ela acontece assim, né? Muitas vezes. Claro que tem aqueles que pensam e tudo mais, mas não demora tanto. Se vem um contrato ainda no meio, né? Então, durante a negociação ali, que o paciente está com vontade de fazer, se fica naquela parte mais burocrática, pode dificultar um pouco. E até fica então, a gente chato, entra mais né? com essas cláusulas, né? Que a gente Sim. manda para o paciente. São coisas mais específicas, mas que mais podem impactar se o paciente cancelar ou remanejar. Exatamente. E aí depois entram os pormenores, digamos assim, né? No O contrato paciente mesmo. só recebe por WhatsApp, então, uma política de agendamento de cirurgias e aí vai conter justamente esses pontos. O que acontece se ele cancelar, qual é a taxa, se existe multa, ali os pormenores do reagendamento, quantas vezes ele pode reagendar, com quanta antecedência, se vai gerar algum ônus para ele ou não, o que está incluso e o que não está, por exemplo, centro cirúrgico, se isso está incluso, anestesista está incluso, curativo, sessões de microagulhamento. E por isso que a equipe tem que estar muito bem treinada, tem que saber certinho o que tem direito, o que não tem para poder orientar. Porque se foi falado com o paciente e ele falou para você, acabou. Você tem que, né? Tem que arcar com compromisso, pelo menos né? se tá, exato. Se tá registrado, né, no WhatsApp e tudo mais, aí já era. Para não ter problema também, a gente acaba fazendo. Mas tem que ter muito cuidado, né, com tudo isso. Com certeza. Centro cirúrgico é algo que, nossa, dá muito problema, muito questionamento, né? Muito. E uma coisa interessante é colocar também, que a gente já tem isso na nossa política, que além de o centro cirúrgico não estar incluso, se houver algum reajuste, isso também não é da conta de vocês. Exatamente. Porque às vezes vocês podem passar o valor, ou o próprio paciente orçar direto ali com o hospital, e depois haver algum tipo de reclamação. Já tivemos também. Ai, mas ficou mais caro. Já tivemos. E a gente acabou absorvendo na época isso. Então, porque como não sai no tinha prejuízo. também um contrato que nos respaldava, falando exatamente desse jeito, avisou em cima da hora, o paciente fez um barraco, a gente não tinha exatamente com esses termos no contrato antigo, né? Claramente antes da Ana. Então, a gente teve que absorver esse custo. A gente já chegou a pagar um centro cirúrgico completo. Acho que foram 2 cirurgias que a gente chegou a pagar. Caramba. Porque não ficou claro para o paciente. Então, se não fica claro, a gente acaba tendo que absorver para não ter um problema maior futuro, um processo, enfim. Por isso que é muito importante prevenir. É muito melhor do que esperar o problema chegar para depois você apagar o fogo, né? Essa é a ideia. Com certeza. Você garante muito mais tranquilidade, você se concentra em ser médico, né? Exato. É isso que eu quero, pelo menos. É isso que eu falo, é isso que eu quero, eu quero. E ser gestora, que eu gosto de Sim, tanto. ser médico e gestora, aí tá valendo, tudo Exato. bem. Mas essa parte, assim, menos operacional e mais de ver como que a nossa empresa pode crescer, pode melhorar, parte estratégica, exatamente, que é o que eu realmente gosto. É a gente alinhar, né, essa expectativa com a realidade é o primeiro passo. Claro. Então, a Renan faz muito isso, ele alinha muito a expectativa. Tem paciente que, assim, são raros, que a maioria ele cobre totalmente a área da calvície. Mas tem pacientes que não têm uma área doadora, assim, praticamente nada de cabelo. E a prioridade é botar mais nessa região da frente para poder tampar a entrada de luz e às vezes a coroa sobra. E ele é muito claro, olha, se sobrar folículo, se eu conseguir, eu vou colocar, eu vou te entregar esse resultado. Mas a prioridade é a gente disfarçar mais colocando na frente. Então, assim, a gente entregar isso pro paciente, ser muito realista com esse paciente, é muito legal. E hoje, por exemplo, a gente teve um caso assim. Na verdade, eu fiz
o último MMP de um paciente que Renan falou com ele, olha, você não tem área doadora boa. A gente vai priorizar a frente e a coroa, a região da coroa, a gente vai tratar com tratamento clínico no consultório. E hoje ele voltou esse paciente para a última sessão de MMP, eu mostrei para ele o antes e o depois da coroa. E assim, ele falou, Letícia, eu nem acreditei. Eu não achei que realmente fosse ficar desse jeito. Mas foi tudo conversado, foi tudo alinhado com esse paciente antes da cirurgia. E ele teve o que realmente a gente também conversou com ele. Olha, não vai conseguir com a cirurgia, mas com tratamento clínico a gente consegue. Então assim, paciente super feliz, o objetivo é esse, né? A gente alinhar as expectativas. E nós também a gente conseguimos entregar um resultado bom e o paciente satisfeito também. Exatamente, isso é muito bom. E é interessante isso que você comentou sobre o paciente anterior, que deu essa trabalheira, né? Porque a maioria das ações hoje, pelo menos na área da cirurgia estética, cirurgia plástica, a maioria das ações tem sido por insatisfação do resultado e nem tanto por erro médico. E os tribunais têm condenado justamente por isso. Porque como a gente até já conversou no começo da nossa assessoria, os tribunais têm entendido sim que quem posta antes e depois no Instagram, quem trabalha com estética, mesmo sendo médico, tem obrigação de resultado. E aí acaba sendo o paciente um consumidor, né? E não um paciente propriamente dito. E aí você, como médico, acaba sim tendo que entregar o resultado que é esperado por ele. E aí o que a gente faz? Tenta descaracterizar uma relação de consumo, né? E justamente explicar tudo bem detalhado, né? Então, desde a política de agendamento, depois passando pelo contrato, depois pelo termo de consentimento, também esclarecendo em consulta. Então, o paciente, ele tá do começo ao fim, ciente das limitações que ele tem, sejam as limitações físicas ou não. Ele tá ciente também que ele tem que cumprir a parte dele, né? Comparecer às sessões de microagulhamento, comparecer às consultas de retorno. E ele sabe também que as omissões dele vão gerar consequências no resultado dele e consequências legais também daquilo que a gente estabelece em contrato. Isso é muito comum, tá? Assim, principalmente, claro que é uma relação de consumo, porque o paciente ele paga para melhorar, não deixa de ser, mas não é igual um objeto, né? Que você compra aquela coisa certa, aqui é um copo, vou te entregar um copo, olha, não está trancado, do supermercado, não né? é assim, né? Porque quando você faz uma cirurgia, por mais que você faça, se precisar uma biópsia antes, uma tricoscopia, é uma avaliação, né? Uma anamnese do paciente. Existem fatores genéticos que não dependem de você. O paciente pode tomar hormônio e o cabelo vai cair, ele vai falar que foi você que não colocou o cabelo suficiente. Enfim, várias coisas. Isso a gente tá falando de pós, né? Mas a gente tem problema até no pré. Por exemplo, para poder operar com a gente, a nossa equipe de anestesia pede para o paciente parar algumas medicações antes da cirurgia, por risco de broncoaspiração. Aí depois o paciente fala que ele estava tomando o Ozempic. Então, como que você vai garantir isso para o paciente? Como que você vai garantir que não vai ter uma intercorrência, que não vai, que o resultado vai ser exatamente aquele de livro que ele viu? E como você vai garantir se o paciente não está mentindo também, né? Como é o caso que você contou. Às vezes ele continua fazendo aquilo, fumando, tomando medicação, fazendo algo que não pode. Fumar é outra coisa, tem que parar pelo menos 2 meses antes da cirurgia. Meu marido não opera se o paciente ele for fumante, porque o risco de uma necrose no couro cabeludo de não desenvolver o cabelo é muito grande. E tem paciente que não fala. Não vai falar. Tem paciente que é fumante. Que ele quer tanto operar, não vai falar. Ele às vezes vai parar 2 dias antes e falar que parou 2 meses. Como é que você vai garantir que esse paciente não tá fumando? Então, assim, tem várias questões que envolvem, né? Não é um produto físico que a gente está entregando na mão do paciente. É algo muito além, é uma cirurgia. Não deixa de ser uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia. Então, tem fatores que não dependem do médico. Então, eu acho que até, assim, a parte jurídica, a jurisprudência deveria, assim, considerar isso, porque não depende 100% de nós, realmente não depende. Quem dera se dependesse, mas não dependesse, Mas é isso, né? Com as novas tecnologias, com essa questão de redes sociais dando um boom, o marketing médico, apesar de ser permitido, dependendo da forma como ele é feito, acaba piorando um pouco essa situação, né? Sim. Porque o maior argumento da parte do paciente é, se você tem uma vitrine de fotos, o seu Instagram é sua vitrine, né? Uma vitrine de resultados. Como que você vai me dizer que isso não é uma prateleira de produtos? Entendeu? Então, às vezes o paciente, ele olha aquilo lá no Instagram ou em outra rede social, ele olha aquela foto e ele acha muito que ele...
E tem paciente que chega, não chega com foto, né? Ah, eu Sim. gostei aqui do transplante dessa pessoa, eu gostei da cirurgia dessa pessoa, eu quero igual. Sim, e a gente opera muita gente famosa, né? Muita gente conhecida. E tem muito influenciador, né? Paciente que vem de influenciador. Mas a gente não tem problema de alinhar expectativas. Não tem, a gente fala mesmo. Porque, assim, é melhor evitar um problema do que deixar virar uma bola de neve. Exatamente. Se operar um paciente que não tem indicação, é um problema tão grande que não compensa. Não Ainda vale mais a pena, pra nós, né? não compensa. Pra gente não vale a pena. A gente não quer isso. A gente quer que o paciente faça, tenha resultado e saia feliz. Feliz. Que é como o Renan fala, eu quero você fazendo uma cirurgia e saindo feliz. Porque você saindo feliz, você vai me trazer mais 10 pacientes. Então, essa é a ideia. Nossa ideia não é vender loucamente. Você tem que vender com consciência, né? Claro. Sabendo que vai ter benefício, porque não deixa de ser uma cirurgia, mas é uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia. E pra gente é melhor que o paciente faça, se for fazer, se tiver indicação de cirurgia, que faça uma, mas traga mais pacientes e saia feliz, né? Nada como um paciente feliz, satisfeito, um cliente né? feliz, satisfeito. Exatamente. Até mesmo que você quer um portfólio dos seus serviços. E no seu portfólio você não quer resultado ruim. Você não quer que alguém veja e fale, nossa, mas esse transplante não ficou bonito, não ficou legal. Por que a pessoa tá fazendo isso, né? Você só quer resultados bons. E, claro, o paciente feliz deixa o médico feliz, alavanca a sua carreira. E, mais uma vez, só reforço que a gente já conversou, que o combinado não sai caro. Combinado nunca sai caro. Combinado nunca sai caro. É a melhor coisa, assim, que a gente fez foi isso, assim, ajustar o nosso contrato, né, com o paciente, o termo de consentimento, o termo de imagem. Hoje a Ana, ela aborda todos os nossos pacientes, né, antes da cirurgia, e quando o paciente não dá a liberação para divulgação de imagem, ela já me avisa, Letícia, esse paciente que ele não quer, ele não aceita que filme. Eu já aviso a equipe pra gente não ter problema, deixo bem claro. Então, assim, alinhou e melhorou muito a comunicação, assim, muito. Ficou muito mais organizado. A gente tem um termo para cada coisa, assim, eu não tenho nem como explicar o tanto que mudou minha experiência e como que eu tenho conseguido sair um pouco disso, que não é a minha área, né? Claro. Então, a gente corria muito risco de processo. Hoje eu fico em paz, assim, a palavra que eu tenho, assim, é que eu tenho paz. Eu fico tranquila, eu sei que você vai resolver, sabe? Que você vai conversar. E a Ana, assim, ela tem um jeito de falar com o paciente que quando eu acho, meu Deus, vai dar uma confusão. Ela volta, o paciente ainda sai quase pedindo desculpa. Nossa, mas o segredo é tudo, isso, assim. é carinho, né? Eu sempre falo, tem gente que acha que contratar assessoria jurídica vai deixar o paciente com medo. Gente, não é isso. Não mesmo. Não é. Mesmo. Assim, eu, pelo menos como advogada, eu tento ter uma abordagem como de uma mãe com o paciente. Sim. De falar, calma, você não tá entendendo essa cláusula? Me explica. Eu vou te explicar o que você não tá entendendo. A gente vai conversar, a gente vai chegar numa solução juntos. Não precisa se preocupar. E até essa abordagem mesmo carinhosa, porque aquilo, seja no pré, seja no pós, paciente é paciente. Ele tá num momento delicado, ele tá mexendo, como no caso, estética, transplante. É um sonho da pessoa, muitas vezes ela juntou dinheiro pra chegar até ali, poder realizar isso. Então, tem que ter calma, tem que ter compreensão, porque é um ser humano, né, que a gente tá falando do outro lado. Então, se chegar assim, chegando, não é bom pra ninguém, né? E tem muitos advogados mesmo, colegas de profissão, que às vezes tem essa abordagem um pouco mais rígida, mais criteriosa. E eu já acho que abordar a questão de um ângulo mais humanizado, mas claro, sem perder a fundamentação jurídica, é a solução mais equilibrada, né? Com certeza. Eu acho que você, assim, tem uma abordagem muito boa com os nossos pacientes. Todos amam, inclusive eles falam várias vezes com a Renan, nossa, sua advogada é muito boa, ela é muito educada, ela é muito... Então, assim, acho que saber resolver conflitos, né, tranquilizar o paciente é uma coisa muito positiva. E ter uma advogada na equipe faz muita diferença. Isso impõe respeito, isso passa confiança pro paciente, sabe? Eu acho que ele, às vezes, até tira dúvida, né? Do que pode, não pode, pergunta. Então, assim, é a melhor coisa, sabe? E hoje, assim, a gente manda os contratos, a Ana ajeita tudo, já manda antes, é tudo bonitinho. Ninguém mais entra, já aconteceu de paciente entrar no centro cirúrgico sem contrato. E a gente rezar a Deus para que não acontecesse nada. Porque, assim, se processa, se não tem um contrato, não dá, né? Então, hoje a gente já não corre mais esse risco. Então, pra mim, tá maravilhoso, tô no céu. Ai, doutora, primeiro eu quero te agradecer por essa parceria maravilhosa que a gente tem. Eu adoro trabalhar com você e com o doutor Renan, muito. É muito bom. Só e quero te agradecer por ter aceito o meu convite de estar aqui hoje com a gente, com os nossos espectadores aqui do nosso podcast.
Bom, chegamos ao fim do segundo episódio e agora aguardem o próximo. Qual será que vai ser o próximo tema? Coloquem já nos comentários. E para você, paciente que pode ter assistido, também deixe aqui nos comentários perguntas para que a doutora Letícia responda como dermatologista e não esqueça de segui-la nas redes sociais. Até a próxima!